Muito boa noite a todos. O Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição desta sexta-feira, 23 de agosto. O Tribunal de Justiça encerra a semana de julgamentos pela paz em casa com condenação de mais um acusado de praticar feminicídio. Violência contra a mulher preocupa. Na edição de hoje, dicas para o enfrentamento a essa situação. Os flagrantes da imprudência ao volante com condutores dirigindo ao celular. O alerta do SAMU para os trotes que podem custar vidas. A ação é criminosa. Veja ainda o avanço no número de queimadas no Maranhão. E na Liga Feminina de Basquete, a vitória do Sampaio, que se sagrou campeão nacional. É a partir de agora, no Jornal da Guará. O JG desta sexta-feira começa com um alerta para os condutores de veículos de São Luís. As câmeras de monitoramento de trânsito estão de olho no que você anda fazendo por aí ao dirigir. E em muitos casos, trânsito travado, pequenos trechos de lentidão na partida dos semáforos, né? E até colisões. Todas elas são provocadas, olha só, por esse aparelho aqui, o aparelho celular. É difícil resistir a dar uma espiadinha nas mensagens, mas além de riscos, pode trazer prejuízos também para o seu bolso, com multas elevadas. Veja na reportagem de Mariana Dias. Dirigir e usar o celular. Essa tem sido uma das maiores causas de multas no trânsito, apesar da infração ser considerada gravíssima desde 2016. As campanhas de conscientização existem. Pela cidade é possível encontrar placas de sinalização como essa, até com um apelo emocional, para sensibilizar os motoristas em diversos temas, inclusive sobre a não utilização do celular. Apesar disso, de janeiro a julho deste ano, já foi cobrado R$ 2.516.565,65 apenas de multas pela utilização do aparelho celular. A infração é considerada por esse especialista em trânsito como a mais difícil de disciplinar. Olha, de todas as infrações que estão combinadas no Código de Trânsito Brasileiro, eu reputo esse tipo de infração como a mais difícil de ser combatida e a mais difícil da gente conseguir sensibilizar. Segundo os dados do Detran Maranhão, foram 465 infrações por dirigir utilizando o telefone celular, 396 segurando o aparelho e 292 manuseando o celular. É cobrado em média o valor de R$ 293 e o motorista ainda perde 7 pontos na carteira. Bom, olha, a rigor, o Código de Trânsito, ele atualizou a intensidade dessa multa. Antes ela era média, agora ela é gravíssima, são 7 pontos. Ora, então 3 penalidades que você for flagrado, isso já é suficiente para suspender a sua carteira de motorista. Outra consequência é não ver os buracos na pista. Normalmente, um condutor demora cerca de 2,5 segundos para começar a frear diante de um imprevisto. Isso na rodovia. Na cidade, o tempo é menor, de 0,75 segundos. Para digitar 2 algarismos, o motorista demora 2 segundos. E aí, quando vê o imprevisto, não dá mais tempo de frear. Por isso, o mais seguro para o bolso e principalmente para a vida do condutor é deixar o celular de lado. Afinal, celular no volante, o perigo é constante. Claro que a Mariana só fez esse exemplo para mostrar aí as dificuldades e os problemas que o motorista teria ao utilizar o celular e dirigir. Ela é do tipo que não faz esse tipo de coisa responsável. Também a responsabilidade no trânsito é sempre muito importante. No final de semana, um tipo de crime de baixo potencial, mas que pode causar muitos problemas sem um grande crescimento: os trotes. Os telefones do SAMU não param, mas junto às ligações de pessoas que realmente precisam do serviço, há os famosos trotes, que atrapalham e muito o trabalho desses profissionais. Durante todo o ano passado, foram realizadas para o SAMU 156.384 ligações. Destas, mais de 60 mil eram trotes, o que corresponde a 38% dos atendimentos. Neste ano, até o dia 22 de agosto, foram 106.184 telefonemas.
Destes, mais de 24 mil eram ligações falsas, um percentual de 23%. As ligações, além de causar prejuízos aos cofres públicos, também pode comprometer o atendimento de quem precisa de socorro. Ele traz prejuízos para quem realmente precisa do serviço, pois com o trote, com o desvio da ambulância para quem realmente precisa, pode acarretar prejuízos para esse cidadão que está precisando de uma ambulância no menor tempo possível, podem até agravar o seu quadro. Uma lei estadual prevê o pagamento de multa para assinantes de linhas telefônicas fixas e móveis que gerarem chamadas denominadas trotes para a central de atendimento do SAMU. Em caso de reincidência, o valor da multa pode ser dobrado. Mesmo com o pagamento do valor, não anula a possibilidade de responsabilização criminal pela prática do trote. A multa é de R$ 500 e o Código Penal é claro quanto à tipificação do trote como crime. E como a maior parte dos crimes são cometidos por crianças e adolescentes que não podem ser punidos penalmente, a lei também traz outras medidas de responsabilização. Então, a criança ela é inimputável, sobre ela não vai ressoar os efeitos da lei penal, porque elas estão simplesmente submetidas a medidas socioeducativas, tendo em vista o interesse da criança. O SAMU também promove ações educativas para tentar coibir a prática dos trotes. Através do SAMUzinho, a gente tenta trazer essas crianças como parceiros para que, junto com seus pais, junto à sua comunidade, possa levar a importância do SAMU, possa falar da importância de não passar o trote e só ligar em casos que realmente precisem de uma urgência. Ontem nós falamos aqui no JG que no primeiro semestre deste ano, de janeiro a junho, houve uma redução de 9,5% nos focos de queimadas no Maranhão. E isso, em parte, é explicado pelo período de chuvas intensas que tivemos aqui, bem acima do verificado no ano passado. Mas o INPE revelou nesta sexta-feira os números mais completos, até a primeira quinzena de agosto. E nesse levantamento mostrou que o aumento foi de 24% nos incêndios em todo o território maranhense. Só de julho para agosto, o aumento foi de 80%. No trecho da Amazônia Legal, as medidas para combater os focos de incêndio vão ser tomadas em parceria entre os estados que fazem parte do consórcio da Amazônia Legal. Os estados da região sudeste, principalmente São Paulo, e aqui no nordeste, o estado da Bahia, estão enfrentando um surto de sarampo. Um caso no Maranhão foi confirmado e outro está sendo investigado, o que já provocou um aumento na procura pela vacina. Nas crianças, a imunização faz parte do calendário oficial do Ministério da Saúde. Jorge tem apenas 7 meses de vida, mas a mãe já se preveniu e trouxe a criança para vacinar contra o sarampo. Importante, ele toma todas as vacinas, todas em dia, e aí está tendo surto de sarampo, né? A gente tem que aproveitar para vacinar. O sarampo é considerado uma doença altamente contagiosa que pode ser transmitida pelo contato com secreções. Por isso, é tão importante imunizar não só crianças, mas também adultos. A representante da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís esclarece que pessoas com idades de até 49 anos devem se vacinar. Sim. A vacina tríplice viral que protege não só contra o sarampo, mas protege também contra o cachumba e a rubéola, ela faz parte da rotina das salas de vacina. É uma vacina que está no calendário vacinal da criança e do adulto e ele pode estar procurando as unidades de saúde se nunca recebeu a vacina na vida, para estar sendo avaliado e receber a vacina. A convocação espontânea do público-alvo para vacinar contra o sarampo faz parte das estratégias de mobilização na capital maranhense, coordenadas pela Superintendência de Vigilância Sanitária e Epidemiológica para proteger o grupo mais vulnerável ao vírus causador da doença. Crianças de 6 meses a menores de 1 ano de idade, apontadas como de maior risco de complicações causadas pelo sarampo, que voltou a ser notificada em alguns estados do país. Aqui no Maranhão,
um caso da doença já foi registrado. Os pais precisam estar sensibilizados da importância de manter o cartão de vacinação dos seus filhos em dias. Doenças estão retornando justamente por causa disso, encontrando pessoas não vacinadas e com isso suscetíveis a estar contraindo a doença. 6h41 a seguir no JG, vamos falar das ações de combate à violência contra a mulher. E mais um evento comemorativo pelo aniversário de 165 anos da Associação Comercial do Maranhão. É já já. A Casa do Povo, a Assembleia Legislativa, recebeu empresários, além de diretores da Associação Comercial do Maranhão, durante a homenagem pelos 165 anos de atuação da entidade aqui no estado. Na semana festiva para a Associação Comercial do Maranhão, teve sessão solene na Assembleia Legislativa. A homenagem foi proposta pelo deputado Adriano e aprovada por unanimidade no plenário do Parlamento Estadual. Para o deputado, a história e a participação da ACM na construção da vida econômica do Estado devem ser sempre lembrados. Exatamente, é muito importante porque a ACM, em seus 165 anos de luta, de história, tem sido de fundamental importância para a iniciativa privada do Maranhão, geração de emprego, defesa dos comerciantes do Maranhão, lutou contra o aumento da carga tributária, mas também participa ativamente nesta casa, na comissão na frente parlamentar da pequena empresa, tem atuado também, atuou fortemente na consolidação do Código de Defesa do Contribuinte. A sessão contou com a presença de muitos empresários e comerciantes filiados à ACM. Para o presidente da entidade, o reconhecimento vem de toda a história centenária que a associação construiu. Isso, a associação, historicamente, ela sempre foi um órgão consultivo dos poderes públicos do nosso Estado. Então, a gente está aqui hoje recebendo essa homenagem da Assembleia Legislativa, deixa a gente ainda mais responsável por continuar construindo essa história do nosso Estado através da interlocução de quem decide. Neste sábado, acontece em São Luís mais uma edição do projeto Quebrando o Silêncio em escolas de comunidades da zona rural. A iniciativa tem como objetivo enfatizar ações preventivas para evitar casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes, desestimulando a aproximação de abusadores e orientando as vítimas em potencial sobre como identificar esses casos. A campanha tem o apoio do Unicef e amanhã vai realizar ações na comunidade do Coqueiro, na Estiva. Mais informações no endereço eletrônico www.quebrandosilencio.org, endereço que está aparecendo aí embaixo na tela. Mais um homem foi ao banco dos réus em um julgamento por feminicídio no Maranhão. O julgamento de casos como este, mostrando que a impunidade precisa acabar, pode ajudar a intimidar comportamentos tão nocivos que levam à extrema violência. O pai de Maiara de Chagas Cardoso mal conseguia falar sobre a dor e a saudade da filha, morta há 3 anos por envenenamento. O principal acusado de cometer o crime, Marcelo de Freitas Moraes, ex-companheiro da vítima. O caso aconteceu em janeiro de 2016, no bairro São Cristóvão, em São Luís. Olhando esse cara ali, tem condição. Já tinha uma condenação de 6 anos e não cumpriu. Não sei como é que ele está solto. A justiça é muito falha. Revolta, né? Demais, porque o cara desse condenado 6 anos e pouco não cumpriu, ainda está solto. Matou minha filha, envenenada aí. Os filhos de Maiara também acompanharam a sessão. Entre os familiares, o sentimento era de revolta. 5 testemunhas foram convocadas para o julgamento, mas apenas 3 compareceram. O primeiro a prestar depoimento foi o pai da vítima, que negou a alegação da defesa de que Maiara era depressiva e teria cometido suicídio. Segundo testemunhas, Marcelo teria usado uma substância popularmente conhecida como chumbinho para matar a ex-companheira. O motivo do crime seria os ciúmes excessivos que o acusado sentia da vítima. Existem elementos de convicção que levam à conclusão de que o réu realmente ele cometeu o crime de homicídio
contra a sua ex-companheira. E existem laudos dentro do processo e também todo o histórico do relacionamento enquanto eles estavam convivendo, de violência do acusado contra a vítima. O julgamento de Marcelo de Freitas Moraes encerra as atividades da 14ª semana do Programa Nacional Justiça pela Paz em Casa, que começou na última segunda-feira em todo o país, com a realização de audiências de julgamento de ações relacionadas à violência contra a mulher e sessões do Tribunal do Júri de casos de feminicídio. E o aumento da divulgação e também da prática desses crimes de feminicídio no estado do Maranhão. O Maranhão sempre foi um dos 5 estados onde esse tipo de crime acontece com mais frequência. Então nós temos que lutar para que essa estatística diminua e o Maranhão saia desse quadro nefasto. O réu foi condenado a 12 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. E já chega a 35 o número de feminicídios registrados este ano no Maranhão. Assassinatos de mulheres por companheiros, namorados, maridos, pelos motivos mais estapafúrdios e injustificáveis. Nesta semana, a Justiça fez vários julgamentos de casos de homens que mataram. Mas ainda é pouco diante de tantos julgamentos a serem feitos. Denunciar e buscar apoio é fundamental e existe para isso uma rede de apoio encontrada na Casa da Mulher Brasileira. Vamos conversar com a diretora da casa, Susan Lucena. Muito boa noite, Susan. Boa noite, Manuel. De fato, hoje aqui o Estado do Maranhão, ele tem essa importante ferramenta, que é a Casa da Mulher Brasileira, que concentra em um mesmo espaço todos os órgãos de atendimento às mulheres em situação de violência. Delegacia, Defensoria, Ministério Público, Vara. Se a mulher chega correndo risco de morte, a gente tem um alojamento, que em seguida a gente encaminha para a casa-abrigo, que fica em um local incerto e não sabido, para garantir a segurança dessa mulher. A gente tem também outras ações para a retirada da mulher do ambiente de violência. Cursos de capacitação, encaminhamentos no mercado de trabalho, biblioteca, muitas ações desenvolvidas com estudantes que estão fazendo pesquisas na área, que são de extrema importância para que a gente possa melhorar ainda mais a implementação de políticas públicas voltadas para as mulheres, especificamente garantindo que elas deixem de ser vítimas de violência. Desde que a casa foi inaugurada, Susan, muitas mulheres já passaram por lá em busca desse atendimento, mas também em busca de informação. Afinal de contas, a casa não está lá somente para as vítimas que sofreram agressões, mas de repente também está lá para uma vizinha que pegar uma informação, um amigo que sabe que a vizinha está sendo vítima de agressão do companheiro. Serve muito para esse tipo de ação também, não é isso? Sim, a gente tem trabalhado muito a prevenção. O único departamento de feminicídio do Brasil que existe aqui no Maranhão também funciona na Casa da Mulher Brasileira. Inclusive, a gente já inicia os trabalhos da Semana de Combate ao Feminicídio, que o dia do estadual de combate ao feminicídio é no dia 12 de novembro, e todas essas ações preventivas, levando inclusive escolas, universidades e indo para os bairros, para que a gente possa disseminar as ações tanto de funcionamento da casa, mas também de tratar sobre uma questão importante que resulta em tudo isso, né? Que são os relacionamentos abusivos, que são decorrente desse relacionamento. Imagina que a maior parte dos feminicídios que acontecem são feitos por quem não aceita o final de um relacionamento, né? São ex-maridos, ex-namorados, que têm todo o conhecimento de onde a mulher está, onde ela vive, onde ela trabalha, quem são os familiares, então ele sabe todo o percurso e isso facilita muito para que o crime aconteça. Então a gente tem trabalhado muito a prevenção e essas ações que a gente realiza em parceria com todos os órgãos, Secretaria de Estado da Mulher, em todo o estado do Maranhão, inclusive em Imperatriz, vai ser implementada a primeira Casa da Mulher Maranhense, né, que é uma ação pensada pelo governador Flávio Dino como forma de garantir o atendimento às mulheres em situação de violência de todo o estado do Maranhão, e assim a gente consegue ampliar e fortalecer a rede, né? E aí a mídia tem um papel muito importante da gente conseguir levar informações. Às vezes a mulher ela não sabe a quem recorrer, né? Muita gente acha que às vezes a Casa da Mulher Brasileira é uma casa de alojamento, é uma casa-abrigo, né? E lá tem todos esses órgãos, Patrulha Maria da Penha, atendimento psicossocial. O desafio é em busca desse primeiro atendimento, né? Isso que muitas vezes a mulher se sente tão constrangida, tão amedrontada, tão ameaçada pelo companheiro
ou seja lá por quem a esteja agredindo, que não necessariamente é só o companheiro, o namorado ou o marido. Às vezes a agressão vem de um pai, né? São diversos tipos, de um avô, de uma pessoa que está próxima, de um vizinho. Ela tem receio por ser mais frágil e não chega até lá. Então, quebrar essa primeira barreira é o desafio que precisa ser trabalhado ainda. Isso. Imagina que essa mulher ela tem um vínculo com esse agressor, né? É muito difícil ela fazer essa denúncia. Muita gente quer culpar a mulher por não ter feito a denúncia. Ah, apanha, não denuncia, gosta de apanhar. A mulher leva em média 7 anos para conseguir denunciar, então não é fácil. Embora hoje a gente tenha muito acesso à informação, mas essa mulher, a primeira barreira dela é o medo de que essas violências aumentem, de que chegue a um feminicídio, é a vergonha, né? Tem a questão econômica que interfere, não tem como se manter ou manter os seus filhos. Tem a questão do vínculo, né? É o pai dos filhos dela, é a pessoa que ela ama, é o relacionamento que ela quer que dê certo. Então tem inúmeras situações, não é algo fácil, é algo que acontece em grande escala. Nós mulheres sofremos mais violência dentro de casa do que na rua, né? Então, por isso a necessidade de cada vez mais leis que nos defendam. Ano passado saiu a lei do descumprimento das medidas protetivas de urgência. A mulher chegou na Casa da Mulher Brasileira, fez boletim de ocorrência, foi encaminhado via PJE, Processo Judicial Eletrônico, para a vara recebe imediatamente, analisa aquela pedido da medida, defere a medida, a mulher já vai para a Patrulha Maria da Penha, já solicita esse acompanhamento, porque elas têm medo de que venha ser vítima de um feminicídio. Se ela precisa, ela vai até a Defensoria Pública, ela já pede a guarda dos filhos, pode ter um caso de estupro da filha, pode ter inúmeras outras situações. Então, ela precisa de um atendimento psicossocial, ela já é encaminhada para o centro de referência, ela não se sente segura para retornar para casa, ela já fica no alojamento. Então, são inúmeras ações em um mesmo espaço para garantir que a mulher saiba que o poder público está fazendo todo o possível para garantir a sua vida. E o trabalho em consonância, em parceria com o Judiciário também é muito importante. Vimos aí que foi realizada a Semana da Justiça pela Paz em Casa, em sua segunda edição. Tem uma terceira edição que acontece até o mês de novembro, até o final do ano. Nessa semana, 240 julgamentos aconteceram. Punições a diversos homens. É importante mostrar também de que eles são presos, são condenados e pagam pelo crime que cometeram. Exatamente. Essa campanha foi criada pela então ministra Carmen Lúcia e tem acontecido regularmente. Mês de março, que é o mês do Dia Internacional da Mulher, agosto, que é o aniversário da Lei Maria da Penha, e novembro, que são os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Então, são 3 marcos de enfrentamento à violência contra a mulher que nós temos no Brasil, e é muito importante saber que esses homens estão cometendo crimes, né? Violência contra a mulher não é algo que acontece entre 4 paredes, que é uma questão de família, que é briga de marido e mulher e que ninguém mete a colher. É uma questão de crime, né? Um crime que acontece, e é um crime que, infelizmente, tem ceifado a vida das nossas mulheres. Aqui no estado do Maranhão, a gente teve aqui acompanhado pela ONU Mulheres, né, que criou o grupo de trabalho interinstitucional para investigar, processar e julgar as mortes violentas de mulheres, feminicídios, para que a gente pudesse ter a estrutura necessária para, ao acontecer um feminicídio, conseguir identificá-lo, que é a primeira forma. Então, esse crime que foi criado apenas em 2015, que é uma qualificadora do crime de homicídio, ele faz com que a mulher, às vezes, o homem tenta parecer que cometeu suicídio, como aconteceu esse caso aqui do Chumbinho, né? Ou que foi vítima de um acidente, né? Então, a perícia, ela tem hoje um protocolo, né, que é um procedimento operacional padrão para identificar os casos de feminicídio decorrente desse grupo de trabalho. Assim, a Polícia Militar também tem, a Polícia Civil, Ministério órgãos Público, todos que acabam trabalhando em conjunto para tentar solucionar essa situação. Susan, agradeço a sua presença aqui conosco no Jornal da Guará. Muito obrigado. Volte mais vezes para falarmos sempre desse assunto, para defender, porque é importante sabermos sempre como combater essa violência tão grave. Muito obrigado. Boa noite. Agradeço porque vocês são parte importante nessa divulgação pelos nossos direitos. Muito obrigado. Boa noite.
A seguir, a troca de comando no PROCON do Maranhão, o prefeito que renunciou ao cargo para fazer tratamento de saúde. E ainda nessa edição, tem os destaques do esporte. Agora são 6 horas e 58 minutos, nós voltamos já. De volta com o JG, política agora. Coronel Monteiro se lançou hoje, pré-candidato à Prefeitura de São Luís. Ele é filiado ao PSL, partido do presidente da República Jair Bolsonaro, mas o partido não referendou o evento. Mariana Dias acompanhou. O lançamento da pré-candidatura do Coronel Monteiro pelo PSL teve uma expressiva participação de apoiadores. O evento não foi um ato do partido e a discussão sobre 2020 ainda não foi iniciada internamente. Nós estamos trabalhando para, na hora certa, sermos o candidato oficial do partido, sim, sem nenhuma dúvida. Agora não está na hora de lançar, mesmo porque ainda temos um caminho grande para percorrer e só depois é que a gente vai definir isso aí com muita objetividade. O vereador Chico Carvalho, presidente do partido no Maranhão, compôs a mesa diretora juntamente com o presidente do Endireita Maranhão e secretário-geral do PSL Maranhão, José Ribamar Monteiro. O advogado Melin Saad, porta-voz do movimento Endireita Maranhão, fez a mediação dos discursos que, em geral, foi sobre os desafios de fazer uma gestão sem alinhamento com o governo estadual. E ainda falando em política, já tomou posse em Açailândia o então vice e agora novo prefeito, Aloísio Souza, do Solidariedade. Surpreendendo a muitos, o prefeito Juscelino Oliveira, do PCdoB, renunciou ao cargo, alegando problemas de saúde. A carta de renúncia foi entregue na Câmara Municipal do município de Açailândia. E o governador Flávio Dino anunciou a advogada Adaltina Queiroga como a nova presidente do Viva PROCON. Ela atualmente é secretária adjunta na Casa Civil. Karen Barros, atual presidente, será secretária adjunta de Educação. Veja agora o que mais foi notícia nesta sexta-feira. É hora do nosso giro. Dois homens foram presos pela polícia de Santa Inês suspeitos de participarem de um estupro coletivo. Robert Souza Pereira e Luiz Henrique Silva Santos ainda divulgaram o vídeo do abuso sexual na internet. De acordo com a Polícia Civil, um terceiro homem, identificado apenas como Rogério, continua foragido. Os familiares alegam que a vítima sofre de problemas psiquiátricos. Uma ação da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes está retirando trailers irregulares instalados em alguns pontos de São Luís para a venda de lanches. A ação foi realizada no bairro do São Francisco. Esta viatura, por pouco, não foi recolhida ao pátio da SMTT. A ideia é disciplinar o comércio nas ruas e avenidas da cidade. O CAGED divulgou que o Maranhão terminou com um pequeno saldo positivo de vagas no mês de julho. Foram 25 contratações a mais que demissões. Nos 7 primeiros meses deste ano, o Maranhão tem um acumulado de 6.109 vagas de trabalho. A seguir tem os destaques do esporte aqui no Jornal da Guará. Agora são 7 horas e 5 minutos, nós voltamos já. A primeira pré-mar acontece à meia-noite e 16 minutos, com 4,8 metros. A primeira baixa-mar acontece às 6 horas e 50 minutos, com 1,3 metros. À tarde, nova pré-mar, ao meio-dia e 58 minutos, com 4,6 metros. E às 19 horas e 19 minutos, acontece a baixa-mar, com 1,5 metro. Tá na hora do esporte agora e Ana Tereza Viegas já está aqui comigo para falar de futebol. Afinal de contas, tem confronto entre times maranhenses nessa rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E também tem basquete com o Sampaio campeão, não é isso, Aninha? Muito boa noite para você. Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Guará. Sampaio Basquete bicampeão da Liga de Basquete Feminino. Olha, ontem o ginásio Costa Rodrigues estava repleto, gente, virou um caldeirão. Sofrido, né? Foi sofrido. Acho que foi um dos jogos mais difíceis da campanha de Sampaio Basquete. Venceu por 76 a 70 nos 2 últimos quartos.
Enfim, lembrando que o basquete, Sampaio Basquete, tá aí, ó, tem umas imagens aí Costa na tela. Rodrigues, lindo, foram mais de 2.500 pessoas lá empurrando o Sampaio Basquete. E o Sampaio Basquete, nessa série de playoffs, no futebol a gente diz que quebrou o mando de campo. Então quebrou o mando de quadra. Fez 2-0 lá, pois não é isso? Fez Os dois 2-0 lá. O ideal seria o melhor de 5 jogos, não é isso, Ana Tereza? Os 2 primeiros jogos foram fora, né? Foram lá em Campinas, e o Sampaio vencemos, exatamente. Jogou até mais fácil por lá, né? Pois é, e aí ontem foi sofrido, acho que esse bicampeonato tinha que vir assim de forma sofrida. E aí, Pascoal, destaque também é que nessa equipe do Sampaio Basquete, que o conjunto do nosso Tubarão deu muito certo, inclusive o técnico Christian Santander foi eleito o melhor técnico da temporada. No time tricolor tem medalhistas, né, que ganharam ouro no Pan-Americano de Lima. 4, não é isso? A Rafa Monteiro, a Tainá Paixão, a Clarissa, a Tati Pacheco, enfim, inclusive a Rafa Monteiro também foi eleita a melhor jogadora da temporada em diversos jogos do Sampaio Basquete. Ela foi eleita a melhor jogadora em quadra, levou vários troféus de MVP, como a gente diz. Sim. Parabenizar também não só o público, o técnico Christian Santander, as jogadoras, mas também a Isiane, né? Isiane dispensa comentários, né? Claro, idealizadora aí desse projeto, né? Jogou no Sampaio Corrêa, participou da campanha vitoriosa. Abraçou, Pascoal, essa ideia de voltar às suas origens, formar o Sampaio Basquete. Foi campeã em 2016 com o Sampaio Basquete. Isso. Ano passado a gente bateu na trave, justamente contra o Veracruz Campinas. O troco, né? O gostinho mais legal de dar o troco nessa oportunidade. Isiane, nossa ex-seleção brasileira, ex-atleta olímpica também. Então, parabéns. Agora tem um dado aqui interessante. Diga. Aqui é a minha cola. Foram 3 anos de espera para o bicampeonato. E agora, com esse segundo título da história do Sampaio Basquete, o Sampaio Basquete se torna a segunda equipe com mais troféus de história da Liga de Basquete Feminino. O recorde segue com o instinto americano. Parabéns, meninas do Sampaio Basquete, parabéns ao técnico Christian Santander, Isiane e todo mundo que foi ontem fazer aquela festa lá no ginásio Costa Rodrigues. Sampaio Basquete de parabéns, né? E o Sampaio Corrêa Futebol Clube, que vai ter aí um jogo. Pois mais um confronto entre Maranhenses na Série C amanhã, às 5 horas. Ana, tá todo mundo se perguntando se vai ter aí a hora do troco. Na final de contas, do primeiro turno, o Imperatriz venceu lá em Imperatriz, o Cavalo de Aço venceu 3-0, Foi, certo? Exatamente. Né? Agora? Agora é o seguinte, a gente tem que bater aí na tecla que o Sampaio mudou a forma de jogar com a chegada do técnico João Brigatti. Conseguiu a classificação até com 3 rodadas de antecedência. Vai conseguir reverter os resultados negativos contra o Imperatriz, que nos últimos jogos... Continua líder. E olha só, o técnico João Brigatti até falou sobre esse confronto e sobre essa mudança de postura do Sampaio. Bora ver, então, como ele está adotando essa equipe, olha só. Eu começo enaltecendo a força do nosso elenco, né? Porque quando eu cheguei aqui, passei para eles a maneira que se joga uma Série C, um campeonato da Série C e um campeonato da Série B, até por experiência própria, né? Não que eles estavam jogando de uma outra maneira, mas mostrei um caminho, né, que seria diferente, que teriam que, literalmente, ralar a bunda no chão, com todo, né, desculpa a expressão da palavra, mas que teria que se doar ao máximo, né, e sair extenuado de dentro do campo das partidas, como aconteceu. Então eles aceitaram, né, o que nós passamos para eles, por isso eu enalteço o nosso elenco. A nossa classificação aconteceu com 3 rodadas atrás, nós já estávamos classificados entre os 4 primeiros colocados. E tem equipes aí, que com poder aquisitivo muito maior que o Sampaio, talvez uma condição de qualidade técnica maior que o Sampaio Corrêa, mas são equipes que não têm, você pode ter certeza, a dedicação e a vontade e a determinação que o nosso elenco tem. Por isso que nós conseguimos a classificação com 3 rodadas de antecedência. Inclusive a expressão do técnico João Brigatti imitou, né? E aí para esse confronto contra a Imperatriz, ele tem o retorno aí do volante Ferreira e do atacante Salatiel Júnior, que cumpriram suspensão automática. Gente, agora para o Imperatriz avançar só depende dele. Precisa vencer o Sampaio Corrêa. Tem muita gente falando, o Sampaio já classificado, vai abrir. Olha, eu acredito que não, vai ser um jogo de gigantes. Amanhã às 5 horas no Castelão, a gente está aqui com a tabela, Pascoal, do Grupo A da Série C. Sampaio segue líder, Náutico em segundo lugar com
com 30 pontos, o Imperatriz em terceiro. Aí o que acontece? Como é que fica a matemática do futebol? Se o Imperatriz empatar com o Sampaio Corrêa, o Cavalo de Aço garante a vaga caso o Santa Cruz e o Botafogo da Paraíba, que jogam nesse sábado, não vençam seus jogos. O Santa Cruz enfrenta o Náutico sábado, 5 horas também, e o Botafogo, 13 da Paraíba. Agora, se o Imperatriz perder, ele precisa torcer para o Santa Cruz não pontuar e o Botafogo da Paraíba empatar na última rodada, ou seja, vai ser um jogo de gigantes amanhã, 5 horas da tarde, no estádio Castelão. Boa torcida sorte pela a todos. Imperatriz, torcida pelos times maranhenses. Obrigado, Ana. Boa Obrigada, noite. Pascal. Boa noite. E porque é final de semana e todo mundo se permite um relaxamento, que tal aproveitar a noite saboreando uma ou duas, algumas taças ou boas garrafas de vinho, hein? E não precisa ser nenhum especialista na bebida para poder desfrutar de seus sabores variados, que mudam de acordo com a uva escolhida ou a região em que ela foi plantada. Com o aumento da procura, as lojas especializadas lucram e também existem cursos para quem quer aprender a conhecer um pouco mais sobre esse que é um grande prazer. O vinho caiu mesmo no gosto dos brasileiros e já é a terceira bebida mais consumida no país. No ranking da produtividade, ocupa a 14ª posição. E o motivo para tanto sucesso é que o vinho é uma bebida acessível, com preços diversificados e que harmonizam com qualquer prato. Nesta casa de vinhos, por exemplo, o preço das garrafas vão de R$50 a R$600 e conta com um público diversificado e cada vez mais exigente. Hoje aqui no restaurante a gente encontra vinhos de todos os valores, de todas as regiões. O nosso cliente, ele já está mais seleto, ele já quer saber qual é a uva que ele vai beber, que ele vai harmonizar com o peixe, com a carne. Ele já fala um Cabernet Sauvignon, já fala um Carmenère, já fala um Pinot Noir, que era escasso essa linguagem aqui com os nossos clientes, entendeu? Em meio ao crescente público consumidor, São Luís vai sediar neste fim de semana o Wine Celebration, o maior evento de vinhos do Norte e Nordeste. Nós da produção, nós do evento, primamos justamente isso, um evento de qualidade, né? Que agregue todos os gostos. O evento vai contar com a participação de grandes sommeliers nacionais, que falaram um pouco sobre esse processo de democratização do vinho no país. O nosso trabalho consiste justamente em estar com o público, passar informação, mas também oferecer bons vinhos. Hoje o Sudeste é quem consome grande parte do vinho que chega no Brasil e o nosso maior objetivo, nós como empresa, nós como Entre Copos, é de trazer esse fomento para o Nordeste, porque uma vez que o Nordeste se engajar, o crescimento do consumo do vinho vai ser exponencial. É isso aí, evento e tanto. Outras notícias do portal Guará.com, o JG termina aqui, você fica agora com os analistas, que entrevista o chefe de cozinha Júnior Ayub. Na segunda-feira estaremos de volta com o Hugo Reis às 6h30. A todos um excelente final de semana, um bom descanso e até a próxima. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.